Então, a gente vai hoje continuar a falar sobre os sistemas efetores, né, responsáveis pela transdução de sinais desencadeados após a ativação de receptores acoplados a proteínas G. A gente começou falando semana passada, né, da proteína G estimulatória, que é uma proteína que gera, né, um aumento de AMP cíclico devido à ativação de uma enzima chamada de adenilil ciclase, ou ciclase de adenilil, e que o AMP cíclico, de forma geral, tem como principal função nas células ativar uma proteína sinase que é justamente dependente de AMP cíclico, por isso que ela recebeu esse nome de proteína sinase A, ou seja, PKA. E aí, o Gabriel, semana passada, Gabriel Peçanha, ele me fez perguntas bastante interessantes ao final da aula e eu fui em busca de tentar responder essas perguntas e consegui encontrar algumas respostas que eu acho que, de forma um tanto quanto eloquentes e didáticas, eu posso conseguir explicar para vocês algo que possa ter ficado talvez um pouco obscuro na cabecinha de vocês por conta de por que a PKA, por exemplo, que eu falei na semana passada, e foi inclusive uma dúvida do Gabriel, se não esteja, ele pode me dizer se eu estou não enganado, porque, por exemplo, que a PKA de um receptor acoplado à proteína G estimulatória do músculo liso, por que a PKA que é ativada nesse músculo liso, ela prefere fosforilar canais de potássio? E aí o potássio ele vai fazer o quê? Ele vai sair da célula e vai hiperpolarizar a membrana. E aí, se o receptor for acoplado à proteína G estimulatória, e aí houver ativação desse receptor em uma célula de músculo liso, muito provavelmente essa célula vai relaxar, porque a PKA promove fosforilação de canais de potássio, ou seja, ela prefere ativar canais de potássio via fosforilação. E aí, uma das dúvidas do Gabriel foi justamente essa. Como que a PKA, ela prefere, no músculo liso, fosforilar canal de potássio, e no músculo cardíaco, ela fosforila canais de sódio. É tanto que eu dei o exemplo do receptor beta 2 no músculo liso, que quando é ativado, causa relaxamento. E o beta 2 é acoplado a GS. Então, vai haver ativação da PKA. Enquanto que o beta 1, também acoplado a GS no músculo cardíaco, gera contração. E eu expliquei o mecanismo. Mas o que não ficou bem claro, pelo que eu entendi, é por que a PKA prefere, em determinadas células, em diferentes células, fosforilar diferentes substratos. E aí a principal explicação que eu encontrei para isso, né, de uma forma mais eloquente do que a que eu dei semana passada, é que já existem inúmeros tipos e subtipos de proteínas sinases. Então, a gente fala da proteína sinase A como uma proteína sinase que é dependente de AMP cíclico, e imagina que só existe uma PKA, ou seja, um tipo de PKA é expresso em todas as células. Mas o que vários artigos científicos atuais têm mostrado é que, por exemplo, a PKA do músculo liso é uma PKA que prefere fosforilar uma sequência de aminoácidos ou aminoácidos que pertencem a uma sequência, né,
uma sequência de aminoácidos que é diferente da pKa do músculo cardíaco, que fosforila aminoácidos que formam uma sequência diferente daquela sequência do músculo liso. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Ou seja, a pKa do músculo liso, ela prefere fosforilar canais de potássio porque ela tem afinidade por uma sequência de aminoácidos X, e a pKa do músculo cardíaco tem afinidade por uma preferência de aminoácidos Y. A pKa do músculo liso tem preferência por uma sequência de aminoácidos que está no canal de potássio. Então, por isso que ela vai fosforilar os canais de potássio no músculo liso, por afinidade a eles. Enquanto que no músculo cardíaco, é a afinidade por essa sequência de aminoácidos e por aminoácidos presentes em determinadas sequências, que a pKa do músculo cardíaco prefere fosforilar canais de sódio. E aí isso levou ao desenvolvimento de subtipos, na verdade, a classificação da pKa em subtipos. É tanto que existe pKa1, A1, B, 1C. Existem vários subtipos de pKa. Cada uma com uma preferência ou com um substrato específico ou, entre aspas, que ela prefere fosforilar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o seguinte: o que é a pKa do músculo liso, quando for ativada, vai gerar relaxamento por fosforilação de canal de potássio, e a pKa do coração vai gerar contração por ativação de canal de sódio, por conta justamente desse tipo de fenômeno. Não existe só um tipo de pKa. Existem diferentes subtipos de pKas, e cada subtipo fosforila diferentes aminoácidos que estão presentes em diferentes sequências de aminoácidos, e essas sequências estão presentes em diferentes proteínas. Ou seja, determinada sequência de aminoácidos canais de potássio pode não estar presente ou não estão presentes nos canais de sódio. Então, a pKa do músculo liso não é expressa no músculo cardíaco, ou mesmo que seja, não vai fosforilar canal de sódio. E nem mesmo no músculo liso ela vai fosforilar canal de sódio, porque ela tem afinidade somente por aqueles aminoácidos. Então, essa é a principal explicação. Eu não sei se o Gabriel está aqui, se ele está me ouvindo. O Gabriel está me ouvindo? Está aqui, ele, o Gabriel? Tô aqui. Você conseguiu me ouvir? Conseguiu entender? Consegui. Perfeito. Ficou claro agora para você o porquê? Perfeito, complementou ainda, né? Com a semana passada, ficou ótimo. Exatamente. E aí eu gostaria de saber se vocês, as demais pessoas, conseguiram entender o porquê dessa preferência, né? Que na verdade não é um dogma, não é uma coisa que a gente tem que aceitar. Ó, pKa no músculo liso fosforila canal de potássio. No cardíaco existe um porquê, e esse porquê já se sabe o porquê, né? Existem essas diferenças de afinidade dependendo do subtipo de pKa que é expresso em determinado tipo de célula. Mas o meu objetivo, desde o começo, né, quando eu, no caso, quando eu introduzi esses sistemas efetores e comecei a falar sobre a proteína GS no músculo liso, no músculo cardíaco, foi justamente para que vocês entendessem
E o porquê que no músculo liso um receptor acoplado a GS causa relaxamento, no cardíaco causa contração, se ambos são acoplados a GS. Mas o mecanismo de ação não é o mesmo, porque muita gente tem dúvida. E aí eu lembro que ficou faltando uma coisa, em neurônios. Em neurônios, é um mecanismo de ação bem parecido do que acontece em músculo cardíaco. Inclusive, eu vejo muita similaridade, não estrutural, lógico, mas funcional, né, do ponto de vista fisiológico, entre neurônios e cardiomiócitos. Primeiro, porque são células excitáveis, e segundo, porque são células, como é que eu posso dizer, que, lógico, os neurônios eles não têm automaticidade como os cardiomiócitos têm, mas os neurônios, a partir do momento em que um potencial de ação é gerado, por exemplo, nessa região aqui, esse potencial de ação ele consegue se propagar, né? Então ele tem também a propriedade de condutibilidade que os cardiomiócitos também têm, e tudo isso acontece por conta de trocas, como é que se diz, iônicas que acontecem entre os meios intra e extracelulares. E aí, em relação aos neurônios, quando eu falo de receptores acoplados à proteína G estimulatória, o que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte. Quando a gente tem um sistema GS no neurônio, aquela mesma coisa vai acontecer. Só para a gente fazer uma recapitulação, né? A GS ela vai causar ativação ou estímulo da adenililciclase, que vai converter ATP em quem? Em AMP cíclico, e aí esse AMP cíclico vai fazer o quê? Ele vai ativar a proteína sinase A. Acabou-se aí. Não. Essa é a proteína efetora. Em neurônio, pode ter certeza, gente, se proteína sinase A for ativada em neurônio, ela vai também, da mesma forma que em cardiomiócito, fosforilar canais de sódio. E o sódio vai entrar. Então, se sódio entra em neurônio, neurônio faz o quê? Despolariza. Se esse neurônio despolariza, vai haver o quê? Ativação de canal de cálcio, porque esse neurônio ele atinge um potencial de ação. E aí o cálcio entra. Cálcio entrando em neurônio, esse neurônio, além de ser excitado, vai liberar o seu neurotransmissor. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: sempre, 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 sempre que houver ativação de proteína G estimulatória em músculo liso, pode ter certeza que vai haver relaxamento desse músculo. Por quê? Porque vocês já sabem o que é a PKA, que é a proteína efetora, vai fosforilar, canal de potássio. Músculo cardíaco, contração. Sempre. Músculo esquelético é músculo rápido. A contração do músculo esquelético é gerada por ativação de canal iônico, de receptores ionotrópicos, mais especificamente o receptor ionotrópico de acetilcolina, nicotínico de acetilcolina. E em neurônios, o que acontece? Excitação. Então, vocês estão observando que a partir de um sistema efetor e de um mecanismo de
ação, nós conseguimos explicar de forma geral o que é que vai acontecer nos principais tipos de células do nosso organismo, com exceção de glândulas. O que é que acontece quando uma proteína G estimulatória é ativada por um GPCR, que é um receptor acoplado à proteína G? O que é que acontece quando essa proteína é estimulada, quando essa proteína é ativada em uma glândula, em uma célula de uma glândula? Isso pode variar, isso aí já é um tanto quanto complicado. O que a gente pode generalizar é que sempre que o sistema efetor for um sistema efetor GS e estiver acoplado a um GPCR no músculo liso e for ativado, vai haver relaxamento. Se for músculo cardíaco, vai haver contração. E se for neurônio, esse neurônio vai ser excitado. Nos demais tecidos, aí a gente não pode generalizar, por conta justamente daquelas diferenças nos subtipos de proteínas efetoras, que são as PKAs. Os principais tecidos que a gente pode, de fato, dizer o que acontece no final são músculo liso, cardíaco e neuronal. Os demais são um tanto quanto enigmáticos ainda, do ponto de vista biomolecular. Tá, pessoal? Se houver dúvida, podem me parar que eu ajudo vocês. Eu falei para vocês semana passada que esse sistema efetor, agora, número 2, eu iria pular, falar do número 3 para depois voltar para esse número 2, porque eu acho que vocês vão entender melhor o número 2 a partir do momento que vocês entenderem o número 3. E aí, para vocês entenderem o número 3, eu vou precisar ser um pouquinho detalhado, e aí eu peço para o pessoal que já está um pouco mais lá na frente, né, um pouco de paciência aí, porque tem gente que está ainda, né, no segundo período, tem gente que está de outros cursos que ainda não viu essa parte, né, de farmacologia, ou tem gente que já viu e não lembra muito bem, então eu vou precisar detalhar um pouquinho. Eu acho que vocês devem lembrar, eu falei para vocês que as proteínas G, o processo de ativação delas serão sempre semelhantes. O que vai mudar é o tipo de proteína. E a proteína é classificada dependendo do que ela vai fazer. E aí, o primeiro sistema efetor que a gente falou, ou seja, o primeiro tipo de proteína G que a gente falou foi a G estimulatória. Agora, o segundo sistema efetor, ou proteína G que a gente vai falar, é uma proteína que a gente chama de proteína GQ/11, que muita gente acha estranho esse nome, mas é uma proteína muito importante do ponto de vista, como é que eu posso dizer, clínico, porque ela está acoplada, ou ela se acopla a inúmeros receptores que são GPCRs, e, mais importante ainda, essa proteína, ao ser estimulada, ao ser ativada, ela vai, de forma geral, diferente da GS, que pode causar diferentes ações, gerando, por conseguinte, diferentes efeitos biológicos, dependendo da célula. Sempre que um receptor acoplado à proteína GQ/11 for ativado, pode ter certeza que vai haver algo na célula muito importante, que é o quê? Aumento do cálcio intracelular. Então, isso é regra geral.
independentemente da célula, o cálcio intracelular vai aumentar. E aí eu queria que todos prestassem atenção de que forma que o cálcio aumenta via proteína GQ/11, porque a gente vai pegar um gancho para entender o sistema efetor número 2 que a gente pulou. Mas vamos ver aqui um exemplo, no caso, de uma célula hipotética, onde eu vou desenhar. Proteína G/11. Todo mundo lembra lá do processo, né? De quê? De ativação da proteína G. Então, a gente tem o quê? A subunidade alfa, G, PP ativada e as duas subunidades beta, gama também são ativadas e podem agir sobre outros alvos. Uma coisa que eu não falei para vocês, não acredito que eu não deva ter falado semana passada, é que tanto a subunidade alfa-GTP das proteínas G, independentemente dela ser GS, dela ser GQ/11, dela ser GI e GO, quanto também as subunidades beta-gama, elas são ativadas e elas vão agir sobre alvos específicos em todas as células quando elas forem ativadas. Acontece que, por exemplo, quando eu falei da proteína G estimulatória, a subunidade alfa-GTP, o que foi que ela fez? Ela ativou a adenililciclase e aumentou o AMP cíclico. No caso, quando a proteína G estimulatória é a proteína que se acopla ao receptor, a beta-gama, não que ela não faça nada, ela faz. Mas é como se ela potencializasse o que a subunidade alfa-GTP está tentando fazer. Então, só para recapitular mais uma vez, vamos lembrar do que eu falei, o que é que acontece quando a proteína ela é acoplada, aliás, quando o receptor é acoplado à proteína G estimulatória no músculo liso. Ela vai ativar um aumento da formação adenilciclase, aumento do AMP cíclico, que vai ativar a PKA, que vai fosforilar e ativar canal de potássio. E sabe o que é que as subunidades beta-gama vão fazer? Vão ativar mais canais de potássio ainda, ou seja, elas vão potencializar as ações ou a ação da subunidade alfa-GTP. Elas vão auxiliar a subunidade alfa-GTP para que a ação da alfa-GTP seja o quê? Seja mais intensa, mais eficiente. Isso quando o receptor é acoplado à proteína G estimulatória. Porque, por exemplo, na época em que eu aprendi essas coisas de receptor acoplado à proteína G, o que é que os livros falavam? Falavam que quando a proteína G é estimulada ou é ativada, subunidade beta-gama não faz nada, só quem faz é a subunidade alfa-GTP. Hoje em dia não é mais assim. A alfa-GTP faz uma coisa e beta-gama faz outra. Agora, quando é que a beta-gama vai fazer algo que
vai fazer diferença do ponto de vista de efeito biológico. Quando o que ela fizer for diferente do que a alfa-GTP faz. Eu acho que para muita gente eu devo estar falando grego. Mas o que eu quero dizer para vocês, para tentar, principalmente para quem está sendo difícil de entender o que eu estou falando, é que quando a proteína G é estimulatória, ou é GQ/11, a subunidade alfa-GTP vai trabalhar de uma forma para gerar um efeito na célula, e as subunidades beta-gama vão auxiliar a alfa-GTP a fazer, mesmo que seja de forma diferente, alguma coisa para potencializar o que a alfa-GTP está fazendo. O exemplo que eu dei foi da proteína G estimulatória no músculo liso, onde a alfa-GTP vai gerar, no final, a ativação da PKA, que fosforila canal de potássio, e a beta-gama da proteína G estimulatória, ou GS, vai ajudar a PKA a ativar esses canais de potássio. Ela não fica inativa, ou seja, ela não fica assim perambulando pelo citosol sem fazer nada. Ela tem função biológica. Agora, vai existir um momento em que a gente vai entender quando que a ação das subunidades beta-gama vai se sobrepor à ação da alfa-GTP. Por isso que eu pulei o sistema número 2 e vim para o 3 antes do 2. E aí, vamos lá. Enquanto a subunidade alfa-GTP da proteína G estimulatória ativa a proteína adenililciclase, essa subunidade alfa-GTP da proteína GQ/11 vai ativar uma outra proteína, uma outra enzima. E essa enzima é chamada de fosfolipase C. Prestem atenção. Beta 1. Porque existe a beta 2. Inclusive, existe a fosfolipase C gama, que a gente vai estudar ainda. Hoje não. Talvez semana que vem. Essa fosfolipase C, ela é muito importante. E é importante a gente saber se ela é beta 1, beta 2 ou é beta gama? Sim. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. O que eu queria que vocês entendessem agora é que receptor acoplou a GQ/11, certeza, ativou alfa-GTP, alfa-GTP, meu Deus. Alfa-GTP vai ativar essa enzima que é chamada de fosfolipase C beta 1, que tem até mesmo a sigla que está aqui, ó, PLC beta 1. Eu antes conhecia essa enzima apenas como fosfolipase C beta. Eu não sabia que existia 1, que existia 2, que existia gama. E aí a minha cabeça ficava confusa para entender muita coisa. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Gente, a membrana das células, todo mundo aqui deve lembrar, lógico, que a membrana das células é composta pelo quê? Fosfolipídios, não é isso? Ué. E aí, se eu tiver um fosfolipídio aqui,
e essa fosfolipase for ativada, por exemplo, quando um hormônio ativou o receptor, a proteína GQ/11 foi ativada, ao ponto em que a subunidade alfa-GTP também foi ativada, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a subunidade alfa-GTP vai ativar essa enzima fosfolipase C beta 1. E se ela é uma fosfolipase faz o quê? Quebra lipídios, fosfolipídios principalmente. Qual? Existe um fosfolipídio específico de membrana que essa fosfolipase C, independentemente dela ser beta 1, beta 2 ou gama, mas a fosfolipase C, ela tem afinidade por um fosfolipídio que tem um nome muito longo, e aí por isso que eu prefiro citar a sigla ao invés do nome por extenso, que é um fosfolipídio chamado de PIP2. Mas para quem quer saber o nome por extenso, é o fosfatidil-inositol 5,4-bisfosfato. Tá? Esse fosfolipídio é substrato dessa fosfolipase C beta 1, que quando é ativada por essa subunidade alfa-GTP, ele vai fazer o quê? Ele vai ser convertido em dois produtos. Primeiro deles, trifosfato de inositol, ou IP3, prefiro usar siglas, e outro, diacilglicerol, ou DAG, que é o que sobra da molécula do fosfolipídio. Então, a gente já está vendo uma diferença aí do que a gente estudou semana passada para a GS. A GS gera um segundo mensageiro, que é quem? A AMP cíclico. Enquanto que a GQ/11 gera 2 segundos mensageiros, que são quem? O IP3 e o DAG. Isso aqui é o fosfolipídio. Ele foi quebrado, clivado, em duas partes, em dois produtos. O IP3, que é hidrofílico, e o DAG, que é lipofílico. Nas nossas células, temos uma organela, que a gente falou semana passada, chamada de retículo endoplasmático ou sarcoplasmático, que armazena cálcio. E aí, quando o IP3 ele é formado, existe na membrana do retículo endoplasmático ou sarcoplasmático um receptor do IP3. Então, formou IP3 a partir da ativação da fosfolipase C beta 1, esse IP3 vai lá, por ser hidrofílico, ele consegue se difundir pelo citosol, que é uma solução aquosa. Se difunde lá para onde? Para o retículo sarcoplasmático, ativa o seu canal e aí faz o quê? Faz com que o cálcio seja liberado dos seus estoques lá no retículo. E aí a gente vai ter o quê? A concentração citosólica de cálcio via saída dos estoques do retículo estimulada pelo IP3, essa concentração citosólica de cálcio vai começar a aumentar. Então, o cálcio ele começa a aumentar no citosol pelo simples fato do IP3 ativar o seu receptor
do retículo endoplasmático, que é um receptor permeável, é um canal iônico dependente de ligante, inclusive é um receptor ionotrópico, que a gente já estudou. E o cálcio vai sair. O DAG, ele é lipofílico. Se ele é lipofílico, ele prefere vir para onde? Para próximo da membrana. E aí o DAG sabe o que ele faz? Ele vai ativar uma outra proteína sinase, que é chamada de proteína sinase C. Quando eu falei para vocês de proteína sinase A, esse A é porque ele é derivado de quem? De AMP cíclico. A PKC é chamada de PKC porque ela prefere fosforilar canais de cálcio na membrana plasmática. E esse C é de cálcio. Tá? E aí o que é que vai acontecer? A PKC foi ativada pelo DAG, ativou cálcio extracelular, começa a entrar o citosol. Então, o que é que vai acontecer? Meu Deus, perdão. A concentração citosólica de cálcio vai aumentar tanto via IP3 quanto via DAG. E aí, se eu tenho aumento da concentração citosólica de cálcio, independentemente da célula, esse vai ser não o efeito, mas essa, perdão, vai ser a consequência da ativação de um receptor acoplado à proteína GQ/11. Resumindo, sempre que um receptor se acoplar ou for acoplado a GQ/11, pode ter certeza, gente, vai aumentar cálcio. Cálcio vai aumentar. Isso é certeza. E aí, se o cálcio aumentar no músculo liso, já se sabe o que acontece. Contrai. Músculo cardíaco, contrai. Neurônio, excita. Glândula, secreta. Preciso dizer alguma coisa a mais? Não, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse mecanismo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso passar? Oi, pode perguntar. Pode falar, Luiz. Não, eu ia falar que não tem dúvida, não. Ah, tá. E aí, eu queria que vocês entendessem, na verdade, entendessem não, memorizassem novamente o que eu pedi para vocês memorizassem. Esse fosfolipase C-beta-1. Porque antes do nosso intervalo, a gente vai ver esse sistema efetor agora, que é o da proteína G inibitória. Por que a gente não viu ela antes da GQ/11? A gente já viu a GS no músculo liso, no coração e em neurônios. GQ/11, que vai aumentar cálcio independentemente da célula. E a G inibitória, ou GIGO. O que é que vai acontecer? Gente, mais uma vez. Quando pessoal lá do segundo período, mais uma vez, estou falando assim para tentar não ser muito grego com vocês.
Mas eu gostaria também que agora o pessoal mais lá da frente também prestasse atenção, porque tem coisa nova vindo por aí, tá? Esse receptor aqui que eu vou falar é um receptor que se acopla a uma proteína que a gente chama de, por extenso, proteína G-inibitória, que, particularmente, das 3 proteínas que a gente está estudando, é a mais, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer inteligente, mas é a mais, cara, eu acho que é a mais bonita de se estudar, porque ela antes para mim não representava nada e hoje representa tudo e é, enfim. Na minha época de farmacologia, de biologia molecular, proteína G inibitória não fazia nada. Sabe o que proteína G inibitória fazia? O contrário do que a proteína G estimulatória faz. O que a proteína G estimulatória faz? Adenilil ciclase. Se é GS, a subunidade alfa-GTP vai ativar a adenililciclase, né? E a beta-gama, já falei para vocês que ela, caso o receptor seja acoplado a GS, auxilia a alfa-GTP nos seus efeitos. Aliás, nas suas ações, perdão. Mas agora a gente está falando da proteína G o quê? Estou circulando aqui. G inibitória, mais conhecida atualmente como GIGO. A subunidade alfa-GTP da proteína GIGO faz o quê? Nada. Inibe ou não faz nada. Ela não estimula e nem inibe. Ela simplesmente não consegue fazer nada com a adenililciclase ou com a ciclase de adenilil. Então, se é GI, GO, esquece isso. Acabou. Por isso que eu queria que vocês entendessem que em algum momento a gente ia precisar saber que as subunidades beta-gama têm uma ação que se sobressai à da subunidade alfa-GTP. Vocês estão me ouvindo, gente? Ouvindo sim, professor, tudo certo. Ué, mas eu estou vendo aqui, a minha tela não está aparecendo o que eu estou escrevendo aqui, não. Está aparecendo alguma coisa verde aí para vocês? Não, né? Verde não. Verde não, professor. Peraí. Peraí. Eu vou ter que parar de compartilhar. Só um momentinho, tá? E... eu estou compartilhando a minha tela com vocês no Zoom. Só que eu vou ter que... Meu Deus, e agora? Agora meu tablet travou. Só um momentinho, por favor. Para a transmissão de tela. Zoom. Reuniões.
Ainda bem que eu sou o host dessa reunião. Iniciar. Conectando com... Continuo sendo host. Agora eu vou compartilhar de novo a tela com vocês. Iniciar a transmissão. Agora vai. Agora vocês estão vendo o verde, né? Na beta gama. Sim, professor. Agora vai. Gente, desculpa, problema de percurso aí, de sempre. Enfim. Então, até me atrapalhei aqui onde é que eu estava. Então, o que acontece? O que eu estava querendo dizer para vocês é que quando um receptor acopla a G inibitória, a subunidade alfa-GTP, ela simplesmente faz o quê? Nada. Muitos livros dizem que ela faz o quê? Ela inibe a adenililciclase e isso vai gerar o quê? Redução nos níveis de AMP cíclico. Mas, ao meu ver, ela inibindo a adenililciclase, ela não vai fazer nada. Entendeu? Então, vamos esquecer que isso aqui existe. Por quê? Já que a subunidade alfa-GTP não faz nada, ou pelo menos inibe a adenililciclase, quando o receptor é acoplado a GI, GO, ou GIO, quem manda no pedaço são as subunidades beta-gama. Essas bonitinhas aqui. E aí eu preciso falar de algo bastante importante, porque quando eu falei do primeiro sistema de efetor, que é o GS, a subunidade, perdão, a subunidade alfa GTP tinha uma ação, ou tem uma ação, que se soma à atividade das subunidades beta-gama. Quando o sistema efetor é o GQ/11, acontece a mesma coisa. As ações da subunidade alfa-GTP se somam às ações da beta-gama ao ponto em que você tem uma potencialização e o efeito disso daqui, mais o efeito disso, mais o efeito disso, vai ser intensificado, o efeito não, a ação, né? Para gerar o efeito biológico desejado. Agora, quando eu falo de um sistema efetor, onde um receptor se acopla à proteína GI/O, a coisa muda. Porque a subunidade alfa-GTP não tem sua ação somada à ação da beta-gama. Então, eu posso dizer que a gente elimina a ação da alfa-GTP e a atividade da beta-gama é que vai prevalecer. Então, esse esquema é muito importante, gente. Muito. Principalmente para quando vocês forem aprender farmaco, para quem for revisar farmaco, para quem quer entender e não entende mecanismo de ação de determinados fármacos. E depois eu posso até, no final, como eu fiquei semana passada, discutir alguns aspectos de farmacologia com quem quiser discutir, ou quem quiser tirar dúvida sobre a aula, lógico que eu também posso tirar. Mas o que eu quero dizer é que esse sistema efetor é um sistema onde nós temos o quê?
novidades do ponto de vista em que a subunidade beta-gama, ela pode fazer o quê? Duas coisas principais. Olha lá para cima. Ou ativar canal de potássio, ou ativar uma fosfolipase C beta, só que não é a 1 não. É a fosfolipase C beta 2. E aí, gente, existe essa historinha no músculo liso, músculo cardíaco e em neurônios. Existe. Esquece esquelético e demais tecidos também. Existe por quê? Porque existe uma regra geral. Uma regra geral que eu queria que vocês nunca mais esquecessem, nunca mais, até o momento em que o que eu falar aqui deixar de ser o que é atual. Porque pode ser que amanhã isso tudo mude. Mas, o que eu estou dizendo é que se um receptor, ou um GPCR, acoplou a GIO em um neurônio e em um cardiomiócito, vai acontecer alguma coisa. Agora, se um GPCR acoplado a GI/O for ativado em uma célula muscular lisa, vai acontecer outra. O contrário do GS. Mas, professor, o contrário do que acontece se o GS for ativado não é porque o AMP cíclico está reduzindo, não. Não. E sim, porque a beta-gama é quem manda no pedaço. No cardiomiócito, a gente viu que quando o receptor acoplado à proteína GS é ativado, o cardiomiócito contrai. Agora, se o receptor for acoplado à proteína G inibitória, ou GIGO, ele vai o quê? Vai haver um relaxamento. Na célula muscular lisa, a gente viu que quando o receptor é acoplado à proteína G estimulatória, essa célula muscular lisa relaxa. Se é acoplada à G inibitória, ela faz o quê? Contrai. Agora, gente, sabe o que foi que me deixou na curiosidade quando eu cheguei nesse momento de tentar entender por que que no cardiomiócito a G inibitória gera relaxamento e na célula muscular lisa gera contração? Tenta entender junto comigo. Vou até mudar de cor a caneta. Se a gente está falando que a proteína é G inibitória e não vai haver formação de AMP cíclico, então AMP cíclico não vai ser formado, a gente não vai ter ativação da PKA. Aqui é a mesma coisa. O que é que explica haver relaxamento no cardiomiócito e contração no músculo liso?
Ah, porque não tem pKa no cardiomiócito para fosforilar canal de sódio. Ah, porque não tem pKa no músculo liso para fosforilar canal de potássio. Isso não me convencia. Não me convencia. Porque eu sou a pessoa mais, acredito que uma das pessoas que são mais, como é que eu posso dizer, eu preciso ver para crer. O que eu estou querendo, onde é que eu estou querendo chegar? Eu acredito que para algo acontecer numa célula, algo deve existir para esse algo acontecer. Se esse algo não existir, esse algo pode não acontecer. Mas esse algo não vai acontecer somente por conta desse algo não existir. Alguma outra coisa está envolvida. E aí, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para vocês que eu não acreditava que o fato da proteína G inibitória não produzir ANP cíclico e não ativar a pKa seria o responsável por gerar o relaxamento no músculo cardíaco e a contração no músculo liso. Não acreditava. E eu tinha certeza que um dia isso ia ser mudado. E foi até que descobriu-se que no músculo liso acontece uma coisa, no músculo cardíaco acontece outra, e nos neurônios a gente vai falar outra. Vocês querem o intervalo agora ou vocês querem que eu continue e finalize esse sistema para a gente ir para o intervalo? Pode finalizar, professor. Tá. Porque senão a gente corta o raciocínio, né? Então, Eu concordo. vamos lá. Se eu estou falando, e aí é regra geral, de um cardiomiócito, o receptor é acoplado G e O. Eu não vou desenhar todas as estruturas não, tá? A gente já descarta o quê? A subunidade alfa-GTP. E quem é que manda no pedaço? Beta, gama. Cardiomiócito tem membrana, é lógico, é uma célula. Sabe o que é que as subunidades beta-gama de uma proteína G e O fazem quando ela é ativada no cardiomiócito? Simplesmente ativam canais de potássio. Como? Aí vocês não me perguntam, porque eu não sei ainda. Eu também já procurei muito. Mas a beta-gama em músculo cardíaco ativa canal de potássio. E aí o potássio sai do músculo cardíaco ou da célula do músculo cardíaco. Isso vai hiperpolarizar e esse cardiomiócito vai o quê? Relaxar. E aí, calma que eu vou falar para vocês daqui a pouco um exemplozinho. No músculo liso, a GIGO, beta, gama, também vão mandar no pedaço. Só que elas não vão ativar canal de potássio, não. No músculo liso, elas vão ativar, sabe o quê? Fosfolipase C beta 2. Por que 2? Lá para cima. Porque a PLC beta 1 é ativada por receptores acoplados à proteína GQ/11. Tá? A beta 2 é assim chamada porque ela é ativada
pela subunidade beta-gama da proteína G inibitória. O que é que a fosfolipase C beta 2 faz? Gente, mesma coisa. Não vou desenhar tudo. IP3, DAG, final. Aumento do cálcio. Isso aqui é músculo liso. Aumentou o cálcio. Contração. Sabe por que eu acho isso interessante? E aí eu peço perdão para o pessoal da biologia molecular, mas vocês vão chegar nisso ainda. Pode ser até que vocês não entendam agora, mas o importante agora que vocês entendam é esse mecanismo de sinalização. Eu só vou fazer um adendo a um fármaco chamado de clonidina. Fármaco, na verdade, se vocês já tiverem visto a introdução à farmacologia, que eu postei lá para vocês, lá na Biomol, vocês já sabem o que é fármaco. É o princípio ativo de um medicamento. Então, eu vou mostrar para vocês o porquê que é importante a gente saber essa... O que eu posso dizer? Meu Deus, como é que eu apago isso aqui tudo? Como é que eu limpo isso? Por que é importante a gente saber? Deixa eu ver se eu encontro algum. Faz de conta que esse aqui é GI. Por que é importante a gente saber que a beta-gama no músculo liso contrai e a beta-gama no músculo liso, aliás, no músculo cardíaco, gera relaxamento. E em neurônios também a beta-gama faz a mesma coisa que faz no músculo cardíaco. Esqueci de falar para vocês. Perdão. Músculo liso, no cardiomiócito e também em neurônios e cardiomiócitos, a subunidade de beta-gama da proteína G inibitória ativa canais de potássio. E isso vai gerar no cardiomiócito relaxamento, em neurônio, hiperpolarização e inibição desse neurônio. E aí, só para falar de um fármaco conhecido como clonidina. A clonidina, para quem não conhece, ela é uma substância que ativa receptores chamados de receptores alfa-2 adrenérgicos. Esses receptores, eles estão expressos em neurônios que sintetizam noradrenalina, receptor alfa-2. Aqui é acoplado a GI-GO. Mas eu tenho aqui também, um vaso sanguíneo. E esse vaso tem células que eu já mostrei para vocês, né? Lógico. Célula muscular lisa. Então, se eu der clonidina para esse paciente, o que é que vai acontecer? Essa célula muscular lisa aqui também expressa esse receptor alfa-2.
também é acoplado a GIO. Clonidina chegou aqui, administrei de forma intravenosa, vamos supor. Clonidina. Molécula da clonidina chegou no vaso. A primeira coisa que acontece, pressão arterial aumenta. Mas a clonidina é um antihipertensivo. Como é que a pressão arterial aumenta se ela é um antihipertensivo? Ela tem que reduzir a pressão arterial. Ela vai reduzir a pressão arterial. Mas antes de reduzir, a clonidina gera aumento leve, lógico, da pressão arterial. Por quê? Porque quando ela chega no vaso, o vaso expressa nas células musculares lisas receptores alfa-2. E no músculo liso, o receptor alfa-2 que acopla a GIGO faz o quê? Beta-gama de músculo liso ativa quem? Fosfolipase C beta 2 e aumenta quem? Cálcio, já era. Pressão arterial desse paciente aumenta. Agora, quando a clonidina vai percorrendo a corrente sanguínea e chega lá no neurônio noradrenérgico e ativa o receptor alfa-2, aí o negócio muda. Porque aqui não é mais vaso, não é célula muscular lisa, nem cardiomiócito, mas é neurônio. No neurônio, essa beta-gama vai fazer o quê? Ativar canais de potássio. Potássio sai. Se o potássio sai, esse neurônio vai ficar mais negativo. Se ele fica mais negativo, esse neurônio que deveria liberar noradrenalina para aumentar a pressão arterial, não vai liberar, ou vai liberar menos. E aí a pressão arterial desse paciente reduz. No passado, a clonidina era bastante utilizada como antihipertensivo. O problema é que a ação da clonidina para reduzir a pressão arterial é no sistema nervoso central. Ela tem que agir em neurônios no sistema nervoso central. Mas eu não entendia por que a clonidina, quando administrada, gerava um leve aumento da pressão arterial e depois diminuição. A explicação está por isso, gente. Alfa-2 no músculo liso, beta-gama ativa, fosfolipase C beta-2 e aumenta cálcio, aumenta a pressão diastólica. Enquanto que no neurônio, quando a clonidina chega lá e ativa o alfa-2, beta-gama vai ativar canal de potássio, potássio sai, hiperpolariza o neurônio, não vai sair noradrenalina, diminui a pressão, e aí o efeito antihipertensivo da clonidina é observado. Um fármaco que substituiu a clonidina, né? Na verdade, não que ele substituiu, mas que é utilizado ainda hoje como agonista ou que ativa receptores alfa-2 é a metildopa. A questão é que a metildopa, ela não consegue ativar receptores alfa-2 no vaso. Porque a metildopa, ela precisa entrar no neurônio para se transformar em alguma outra coisa, que eu não vou entrar em detalhes, e essa outra alguma coisa é que vai gerar o efeito antihipertensivo. Mas é muito importante, já que vocês saibam, que a metildopa ela é utilizada no tratamento da pré-eclâmpsia. Tá, gente? Então, era basicamente isso que eu queria falar agora, antes da primeira parte do intervalo. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês. 7h30 a gente retorna. Eu vou parar de gravar a primeira parte da aula